Você tem aí na tela o título da mensagem desta manhã, que é uma pergunta. E o objetivo da mensagem é trazer a resposta para esta pergunta. A pergunta é a seguinte: por que o início do rei Saul e do rei Davi foi tão semelhante e o final foi tão discrepante? Nós não temos noção de como o início da trajetória dos dois foi realmente quase igual, muito semelhante. E sem essa noção, às vezes nós temos conclusões erradas, porque o caminho da vida de um seguiu em uma direção e o caminho da vida do outro seguiu uma outra direção. Mas você vai ver que eh, ambos tiveram um começo muito semelhante, praticamente igual. A diferença do destino final dos dois se deu por outras razões que eu vou apresentar também no final. Então, eh, eu vou te mostrar as semelhanças que houve entre o início da vida de Saul e o início da vida de Davi. Primeira coisa é que eles receberam o mesmo tipo de unção pelas mãos do mesmo profeta. No capítulo 9, versículo 15 e 17, você vai ver isso acontecendo com Saul. Diz assim, ó: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel. Na entrada da cidade, ele perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? É, até aí, eu li o 18 até o 17. Então, é, quem é que mandou ungir Saul como rei? Foi Deus. E um dia antes de Samuel conhecer Saul, Deus havia falado com ele e no dia seguinte ele ia conhecer quem seria o rei de Israel e que ele deveria ungí-lo. E quando eles se encontram, Deus fala claramente com ele. Fala assim: este é o homem, unge-o, ele vai libertar Israel. Então, Saul foi ungido a mando de Deus por Samuel, da mesma forma que Davi. A unção de Davi está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Jessé mandou chamar Davi e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Viu a semelhança dos fatos? Ungidos pela ordem do mesmo Deus, através do mesmo profeta. Outra semelhança entre eles dois é que nenhum dos dois tinha como ambição se tornar rei de Israel. Eles não tinham isso como projeto de vida. É, Saul, ele não ambicionava ser rei, ele foi indicado por Deus para Samuel, e Davi, da mesma forma, não ambicionava ser rei, ele foi indicado por Deus por Samuel. Então, a segunda semelhança é que eles não se tornaram reis porque eles queriam, eles se tornaram reis porque Deus quis. E Deus falou ao profeta Samuel e mandou ungir os dois em ocasiões diferentes, é claro. Então, receberam a mesma unção,
Nenhum dos dois ambicionavam ser rei, se tornaram reis por indicação divina. Terceira semelhança é que os dois começaram a sua trajetória do plano de Deus na vida deles, gozando do mesmo privilégio da bênção da regeneração. O que que nós entendemos como regeneração? Regenerar traz a ideia de gerar novamente, uma recriação, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. Foi gerado da água e do Espírito. Então, o termo que você conhece, que nós usamos para isso, é o quê? Novo nascimento. Quando alguém nasceu de novo, ela se tornou uma nova criatura. E qual é a característica da nova criatura? Muda a cor dos nossos olhos quando a gente se converte? Muda a cor da nossa pele? O branquinho fica moreninho, o mais moreninho fica mais branquinho? Cabelo branco vira preto? Essas mudanças exteriores não acontecem. Qual é a mudança que ocorre em nós quando nós nascemos de novo? Mudança de mente, raciocínio, interpretações sobre coisas espirituais e mudança de coração. E quando isso muda, é que nós mudamos. Isso aconteceu tanto com Saul como com Davi. Em 1 Samuel capítulo 10, do verso 5 ao 10, você vai ver essa experiência de ter o coração transformado na vida de Saul. Então, 1 Samuel 10, do 5 ao 10. Depois você irá a Gibeá de Deus, é Samuel falando com Saul, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Talvez na sua versão diga, você terá um novo coração, né? Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha o resultado disso, versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Então, uma informação importante é que Saul, ele teve a experiência que nós temos quando nós nascemos de novo, é ter o nosso coração transformado. E a Bíblia está dizendo, então, que essa experiência acontece com Saul, de ter o coração regenerado, ter o seu coração modificado pela ação divina. Uma ilustração aqui no Antigo Testamento do novo nascimento que ocorre na nossa regeneração. Davi também passou por isso. Atos capítulo 13, versículo 22, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus e fazia a vontade de Deus. Estou chegando lá, capítulo 13, versículo 22. Diz assim, na metade do versículo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, o que que você pode concluir aqui da experiência de Davi com Deus? Que Davi também, da mesma forma que Saul, ele tem a experiência da regeneração, da transformação do seu coração,
Porque o escritor de Atos, que nós sabemos que é Lucas, está dizendo que o coração de Davi estava em sintonia com o coração de Deus. E quando o seu coração está em sintonia com o coração de Deus, o que acontece com você? Você faz a vontade de Deus. Então, é o que está dizendo Atos 13, 22. Então, isso é um sinal. Quando é que você passou a se preocupar em fazer a vontade de Deus? Depois que você se converteu. Antes da sua conversão, via de regra, você estava preocupado que Deus fizesse a sua vontade. Depois da conversão, você se tornou uma pessoa diferente, porque agora você está preocupado em fazer a vontade de Deus. E é o que Atos 13, 22 está nos dizendo. Então, tanto Saul como Davi começam a sua trajetória de vida gozando da mesma experiência espiritual da regeneração, um coração transformados. Ambos tinham bons dotes físicos e se destacavam por isso. E a Bíblia nos informa desse destaque. O de Saul está em 1 Samuel 9:2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Então, o destaque, o dote físico avantajado de Saul era o quê? O seu tamanho, a sua altura. Os homens mais altos de Israel, a cabeça deles batia no ombro de Saul. Mas Davi também, ele foi abençoado por Deus, então também. Em 1 Samuel 16, 12, que maneira Deus abençoou o dote físico de Davi? 16, 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O termo que ele era ruivo talvez não seja a melhor tradução, porque a ideia é que ele era moreno do sol e que tivesse olhos verdes. Então, a vantagem de Saul era o tamanho e a vantagem de Davi era a beleza. Era um homem bonito, né? Mas se acredita que ele era bem baixinho, entre 1,50 m e 1,60 m, bem pequeno. Mas o que acontece? Deus abençoou tanto Saul como Davi em seus dotes físicos, também semelhantes nesse aspecto. Quinto aspecto de semelhança entre os dois é que ambos eram homens humildes quando o plano de Deus começou na vida deles. Eles eram extremamente humildes, todos dois. Vamos ver a humildade de Saul? 1 Samuel 9, 21. Saul respondeu, ele vai falar para o profeta Samuel: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Mas, na verdade, Saul não era o que ele estava dizendo. Saul era filho de pai rico, fazendeiro bem-sucedido. Você percebe isso lendo aqui o livro de Samuel, e a Bíblia diz isso, que o pai de Saul era um homem rico e ele era fazendeiro. Tanto é que quando ele se encontra com Samuel, ele está à procura de animais que fugiram da fazenda, que no caso eram jumentas, né? Então, mas ele era muito humilde, apesar de ser de uma família rica. Ele vivia a vida do campo, da mesma forma que Davi, mas numa outra situação. O pai de Davi não era rico, era pobre, mas ambos eram do campo. Ambos lidavam com plantação e animais. Mas Saul era muito humilde.
no seu início. Também aqui no capítulo 10, do versículo 20 ao 22, ele já tinha sido ungido, e Samuel, ele convoca o povo de Israel para vir a Mispa para a coroação do novo rei, a cerimônia de coroação. E olha o que aconteceu. Saul, ao invés de comparecer à cerimônia, todo gaboso, Saul, na sua humildade, ele vai se esconder. Ele não comparece à cerimônia, ele vai ter que ser procurado. E Deus vai ser o dedo duro, Deus vai falar onde ele estava, escondido. Então vamos ler 1 Samuel 10, do 20 ao 22, esses fatos sendo relatados para nós. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saul era tão humilde que ele já sabia que ele tinha sido ungido, ele sabia que ele ia ser o rei, mas na cerimônia de coroação, ele não estava ali abraçando a todo mundo, né? Numa atitude tipo dos políticos, né? Beijando criança, beijando velhinho, abraçando todo mundo, dizendo: olha, estou muito feliz de você estar aqui, hoje é o dia da minha posse, que honra que você está me dando. Ele se esconde no meio da bagagem e ele precisou ser procurado, e Deus é quem revelou o esconderijo que ele estava. E aí vão buscá-lo e vai acontecer então a posse pública de Saul como rei, feita por Samuel. Então ele era muito humilde, Saul. Davi também, as escrituras mostram para você que ele era muito humilde também no seu começo. 1 Samuel 18, verso 22 e 23, fala sobre a humildade de Davi. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora teu genro. Davi já tinha esse direito, porque ele conquistou esse direito de se casar com a filha de Saul, que era Mical, por ocasião do desafio de Golias. Está lembrado? Só que ele não assumiu esse. Por que Davi não assumiu esse direito? Por causa da sua humildade. Davi, ele dizia o seguinte: quem sou eu, quem é a minha família, para que eu faça parte da família do rei? As escrituras mostram essas falas de Davi. O que precisou acontecer? Precisou o rei chamar os seus oficiais e falar: convençam Davi a ser o meu genro. Porque a humildade de Davi está fazendo com que ele não ambicione isso que qualquer outro jovem iria esfregar as mãos e falar: oba, é agora. Não é? E até iria cobrar Saul: olha, já matei Golias, marca a data então do casamento com a sua filha. Davi não fez isso. Saul se escondeu para não ser coroado. Davi não quis exercer o direito de ser genro do rei, né, e gozar então de todos os privilégios ao estar nessa posição. Ambos eram muito humildes quando começaram a sua trajetória. Outra semelhança entre os dois é que ambos foram soldados valentes, colheram muitas vitórias nas guerras que eles fizeram contra os filisteus e outros inimigos de Israel. Saul, antes da posse dele, deixa eu voltar aqui no capítulo 9, e você pode deixa eu ver aqui, capítulo 11.
Capítulo 11 narra para você a primeira guerra liderada por Saul. Tá? Está escrito aí, Saul liberta a cidade de Jabes, Jabes de Gileade. No versículo 6, diz assim, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apossou-se dele e ele ficou furioso. Para defender a cidade de Jabes de Gileade, que estava sendo ameaçada pelo rei Naás, que era amonita. E o que ele faz? Versículo 8, ele faz uma convocação em Israel. No versículo 8, a convocação de Saul reúne 300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá. Então, ele parte para a guerra com 330 mil homens, e esse texto aí você pode ler depois com calma, relata que ele quase dizimou os filisteus desta região, naquela primeira batalha. E foi assim durante todo o seu reinado. Saul, a única guerra que ele perdeu foi a última, quando ele morreu. Mas durante a sua vida, ele venceu as batalhas, as guerras que ele participou. Davi, você conhece a história, sabe do mesmo jeito que Davi, ele não era só um bom músico, mas ele era um grande soldado, um homem que enfrentava as batalhas. Algumas vezes, a sua equipe tinha que dizer para ele não ir, para preservar a sua vida, porque ele preferia ir junto e guerrear junto com eles. Então, ambos foram soldados valentes e vitoriosos. Ambos foram coroados ou se tornaram reis com uma idade muito próxima. Saul se tornou rei com 37 anos. Davi se tornou rei com 40 anos. Então, eles chegam no posto máximo de alguém que vivia em Israel naquela época, não um com 20 anos, outro 40, com uma grande diferença de vida e de maturidade, mas estavam ali dentro da mesma faixa etária, gozando de experiências de vida muito semelhantes. Na minha conta aqui, oitava semelhança, ambos tiveram experiências sobrenaturais com Deus no início da sua vida, do plano de Deus na sua vida. Saul, já no momento inicial, nós já lemos lá no capítulo 9, o profeta Samuel fala assim, olha, depois de ungí-lo, fala assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Você indo para tal cidade, você vai encontrar um grupo de profetas. Quando você se encontrar com eles, você vai profetizar junto com eles. Depois você vai a outra cidade. E Samuel fala assim, ó, estes sinais é para que você tenha certeza que você foi indicado por Deus e foi ungido porque Deus te escolheu. E esses sinais acontecem. Saul, ele tem uma experiência com o Espírito Santo, vamos dizer assim, neotestamentária, né? De profetizar sem ser profeta, sabendo que o Espírito Santo ele era dado no Antigo Testamento a reis, profetas e sacerdotes. Ele não tinha nem sido coroado quando ele tem essa experiência. Você viu também que quando ele ouve a notícia dos homens de Jabes de Gileade, o texto diz que ele ficou cheio do Espírito e ficou furioso. Então, Saul teve experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. É claro que no Antigo Testamento é chamado Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo do Novo Testamento. Nós costumamos pensar que somente Davi, antes de começar a se executar o plano de Deus na vida dele, teve experiências sobrenaturais com Deus. Porque nós lembramos do urso, nós lembramos do leão e nós lembramos de Golias. Mas a Bíblia diz que Saul também teve experiências que talvez nem todos aqui já tivemos com o Espírito Santo. Saul teve. Então, ambos tiveram experiências sobrenaturais com Deus, tanto Saul como Davi. Ambos vêm de uma família que o seu sustento era extraído
da plantação e da criação de animais. Isso nos mostra o quê? Que esses dois homens, irmãos, eles receberam, antes de começarem a sua trajetória, eles receberam as mesmas coisas da parte de Deus. Por exemplo, ambos receberam os mesmos privilégios, as mesmas oportunidades, ambos tiveram a mesma formação e os dois receberam as mesmas bênçãos. É semelhante ou não é o começo dos dois? Está provado, biblicamente, que Saul não começou em desvantagem em relação a Davi. É o que às vezes nós pensamos. Talvez não falamos, mas pensamos. Ah, mas Davi já tinha experiências com Deus. Começaram no mesmo patamar, mas não terminaram. Aí a pergunta é, por quê? O que aconteceu nesse caminho? Se a probabilidade era os dois terminarem a sua história de vida do mesmo jeito. Porque um foi em uma direção e o outro foi em outra direção. Que é a pergunta feita no início e que a resposta deve ser guardada por nós. Mas antes, vamos recordar rapidinho o que nós vimos? Dá um clique aí para mim, Yasmin. Vai, por favor. Então, a semelhança. Saul foi escolhido por Deus, Davi foi escolhido por Deus. Saul recebeu o óleo da unção do profeta Samuel, Davi recebeu o óleo da unção do profeta Samuel. Saul não ambicionava ser rei, o privilégio veio até ele. Davi também não ambicionava ser rei, o privilégio veio até ele. Saul começou a sua trajetória de posse da sua salvação. Davi começou a sua trajetória de posse da sua salvação. Saul recebeu o Espírito Santo, Davi recebeu o Espírito Santo. Saul teve uma experiência sobrenatural ao ser tomado pelo Espírito Santo e começar a profetizar. Davi teve uma experiência sobrenatural ao matar um leão, um urso e Golias. Saul tinha um bom dote físico, Davi era bonito. Saul era humilde, Davi era humilde. Saul foi um soldado valente, Davi foi um soldado valente. 9 semelhanças, para não dizer 9 parâmetros em que os dois estavam empatados. Mas isso não foi suficiente para que a vida e o final da história fosse igual. O início foi igual, mas o final da história não foi igual. Eu gostaria, diante de falar para você, não, porque isso aconteceu, você pensasse, aqui no caso de pastores e pastoras, você deve lembrar, talvez, de algum pastor, alguma pastora que começou na sua época e talvez nem no evangelho esteja mais. Mas começou igual a você. Por que você prosseguiu e ele não? Mas agora eu pergunto aos irmãos, você deve lembrar de alguém, você tem um ministério, alguém talvez que fez parte do ministério de louvor, quando você começou e hoje não está mais no evangelho. E a pergunta é, por que você continuou e o outro não? Se vocês tiveram um começo semelhante. Eu gostaria que cada um pensasse agora assim, o que é que faz com que alguém continue o seu caminho com Deus e o que é que faz com que o outro, da mesma época, nas mesmas condições, fique pelo caminho? Será que há uma resposta? Vamos seguir, Yasmin? Então, aí, só recordando, tiveram os mesmos privilégios, mesmas oportunidades, mesma formação, mesmas bênçãos. Pode passar. Os dois foram grandemente abençoados por Deus. Pode passar. E a pergunta é, por que a vida de Davi prosseguiu para o alto e a vida de Saul foi um declínio até o final? Pode passar. Aí está a resposta. Decisões tomadas em momentos críticos da vida. Qual é a grande diferença entre os dois?
Porque momentos críticos na vida, todos nós temos, já tivemos e teremos. O que vai determinar o destino de um e de outro é a decisão que você toma nos momentos críticos da sua vida. Qual foi a grande diferença entre Saul e Davi? Saul, dos momentos críticos da vida, ele desobedecia a Deus, ele reclamava com Deus. Davi, nos momentos críticos da vida, ele se quebrantava. Ele nunca culpava Deus, mas ele dizia: Deus sabe por que eu estou sendo perseguido, Deus sabe se eu mereço ser perseguido. Ele colocava Deus como solução. Saul colocava Deus como. E foi isso que fez com que a trajetória, apesar de terem o início praticamente igual, a trajetória e a conclusão fosse muito diferente. Então isso nos ensina que nos momentos críticos da sua vida, você deve ter cuidado com uma coisinha chamada decisão. Momentos críticos da vida. Escolher a profissão, mudar de profissão, mudar de ramo, casar com A ou não casar com A, comprar ou não comprar aquele imóvel, são momentos, aceitar ou não trabalhar em ministério A, B ou C no reino de Deus, são momentos de decisões difíceis, são momentos críticos, mas que podem influenciar o rumo que a sua vida vai ter. Pode passar, Yasmin. Então nós vamos orar tendo esse entendimento, porque agora você sabe que tudo que o diabo quer é que em momentos críticos da sua vida você seja sábio ou nécio para tomar decisões. Você seja prudente ou precipitado para tomar decisões. Você reconheça Deus como resposta ou atribua a Deus a culpa. Então pegue esse exemplo de Saul e Davi. Saiba que você não é alguém imune a momentos críticos. Momentos críticos pedirão de você uma decisão, uma escolha. Mas é essa decisão, essa escolha que vai estabelecer o seu destino. A pergunta que eu fiz, eu estava pensando no meu caso, né? Pela idade que eu tenho, pelo tempo que eu tenho de ministério. Então eu lembrei de vários que fizeram parte, estavam lá no início comigo. E alguns, humanamente falando, mais avantajados por Deus do que eu. Mas onde eles estão hoje? Nem no reino estão mais. Eu pergunto a você, foi destino? Não foi destino, foi escolhas. E assim também você. Quem começou a vida cristã, se converteu no mesmo ano que você, se batizou junto com você no seu batismo. E quando você vê o Facebook da pessoa hoje, não é nem que ela está fora do reino, ela agora está contra o reino. Foi destino? Não foi, foi escolha. Resultado de decisões que foram tomadas. E no caso de Saul, se cumpriu o que o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Quando ele toma uma decisão errada, a primeira, ele não se arrepende, ele não muda, e aí é uma sequência de decisões erradas. Davi teve um momento de crise que ele tomou uma decisão errada. Mas qual foi a diferença?
quebrantamento, arrependimento e mudança de vida. Então, o que você pensa em relação ao seu futuro? Eu não sei o que você pensa, mas eu sei o que Deus pensa em relação ao seu futuro, porque Ele não deixa isso escondido. Ele fala assim: o meu pensamento a seu respeito é pensamento de paz para dar a você o futuro que você deseja. Mas para que Deus dê a você o futuro que você deseja, você precisa guardar essa palavra de hoje de manhã. E falar assim: olha, eu sei que haverão vários momentos críticos na minha vida. E eu preciso tomar decisões corretas naquela hora. O que ajuda você a evitar decisões erradas? Temor a Deus, que faltou a Saul. A determinação de você obedecer a Bíblia, ouvir bons conselhos, o que faltou a Roboão. Então, vamos ficar em pé e vamos orar. O que determinou a trajetória deles não foi o tipo de paz que tiveram, o tipo de criação que tiveram, o ambiente que foram criados, a questão social. E que às vezes nós tentamos entender a vida de alguém olhando para trás, olhando essas coisas, mas o que a Bíblia nos ensina é que aqui são duas pessoas, no mesmo momento da história, recebendo as mesmas bênçãos de Deus, tendo as mesmas oportunidades, e a explicação da vida de um ser ascensão e a vida do outro ser declínio, não foi destino estabelecido por Deus. Deus não queria a vida que Saul teve. Deus nunca quis isso. Deus o amou inicialmente, Deus o indicou para Samuel, Deus o escolheu. Não podemos imaginar que Deus estava fazendo uma má escolha quando ele escolheu Saul, mas no meio do caminho, as decisões de Saul fizeram com que a vida dele andasse em declínio, apesar das lutas. Davi também teve lutas a vida inteira, mas a reação de Davi às lutas era totalmente diferente da reação de Saul às suas lutas. Deixa a imagem lá da oração, por favor. A última. Já fechou? Isso. Tenha cuidado com as decisões cruciais que você toma nas crises na vida, porque elas determinam o seu destino e às vezes são irreversíveis. Tem gente aqui hoje de manhã que o momento crucial foi o casamento. E há tempos atrás pensou, não quero mais, vou me divorciar. Era um momento crucial. Resolveu é, buscar a Deus, se quebrantar. E hoje está aqui, casamento mantido, e quando olha para trás, pode olhar assim, caramba, se eu tivesse feito aquilo lá. Se eu tivesse feito aquilo lá. Tá? Alguns colegas meus, por que ficaram no meio do caminho? Decepção com o superintendente, com a denominação, com as autoridades. Mas será que eu não tive? Não é que eles tiveram e eu não tive. A diferença foi reação. O testemunho do pastor Fábio, daqui tantos testemunhos que eu não esqueço, mas é um dos inesquecíveis. Porque ele viveu um momento crucial em relação à autoridade, à denominação, e ele mesmo fala isso. A decisão que ele tomou foi a decisão certa. E por isso a filha dele está lá numa faculdade nazarena. Então, essa mensagem, irmãos, é muito importante porque ela determina destinos. Ele tinha um livre-arbítrio. Falar, não quero mais, acabou. Ia morrer por causa disso? Ia perder a salvação? Nem ele, nem a filha. Mas a história era outra. Então, não é destino. Não é? Agora, é o que eu creio na minha fé pessoal. Quando você toma as decisões certas, aí o que Deus havia determinado, aí o destino acontece. Deus tinha esse plano para Isa, mas dependia da decisão certa dele. Teve a decisão certa, o destino se cumpriu.
Mas se fosse a decisão errada, não é porque era destino, Deus não queria que a Isa fosse estudar numa faculdade nazarena. Não, foi consequência de decisões que foram tomadas que mudou o destino, mudou o rumo. O meu temor a Deus hoje de manhã está maior, o seu está? Eu quero ser mais cauteloso, você quer ser mais cauteloso? Eu concluo que essa é uma questão séria. Você pensa assim também a partir de hoje? É uma questão séria. E que nós podemos entender muitas coisas, muitas histórias e não culpar Deus. Saber o seguinte, foi a escolha que a pessoa fez. Deus não tem nada a ver com o resultado. Deus tem a ver com o início. Deu as mesmas bênçãos, as mesmas oportunidades. Fulano aproveitou de modo certo, fulano não quis pagar o preço. Foi resultado. Amém? Então vamos orar? Repense se você já foi vítima disso no passado. E se você culpou a Deus dos resultados, peça perdão. E faça um propósito com Deus. Senhor, me ajuda a ser como Davi. Em meio à perseguição, em meio a lutas, adversidades, sempre ter as reações corretas. Nunca culpar o inocente, que é o Senhor. Nunca me afastar de Ti por causa disso. Tem muita gente desviada, não é? É justamente essa pregação. Não é porque o que Deus fez, foi a reação da pessoa. O outro passou as mesmas coisas, se agarrou com Deus e está firme com Deus até hoje. O outro fez a escolha. Deus é o culpado. Se Deus é o culpado, eu não fiz nada com ele. Não é que Deus determinou, é a escolha que foi feita. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a vermos o exemplo de Saul e Davi e a entendermos que a história se repete nos dias de hoje. As pessoas são as mesmas, estamos sujeitos aos mesmos desafios que eles estiveram. E hoje nós entendemos que não é que Davi começou com uma ampla vantagem em relação ao começo de Saul. O começo foi igual. O começo foi muito semelhante. Ambos desfrutavam dos mesmos privilégios, das mesmas bênçãos. O Senhor deu os mesmos recursos aos dois. O que modificou a história de vida, o destino final, foi a reação que cada um teve às dificuldades da vida. Por isso, Senhor, ajuda-nos a guardarmos essas lições nesta manhã e a renovar a nossa vida de humildade e temor a Ti. É a nossa oração. Assim vamos nos aproximar da Tua mesa e oramos em nome de Jesus.